Olá, discípulos, Deus abençoe vocês, saúde, paz e prosperidade. Aqui estamos nós em mais um discipulado virtual. E hoje vamos abordar o seguinte assunto: discipulado é uma moda? É algo para algum momento da vida? Ou discipulado é um propósito eterno para nós? Nós estamos vivendo um tempo no meio evangélico, de uma maneira geral. Isso não é característica só do Brasil, isso é uma característica de vários lugares do mundo, onde as pessoas gostam de fazer o que está na moda. Há o carro da moda, a roupa da moda, o filme da moda, a piada da moda, e também há a igreja da moda, o pastor da moda e a visão da moda. Nós já vivemos em nosso Brasil algumas visões que vieram como fogo, fogo na palha. Fazia aquela fogueira, aquele estardalhaço, e todo mundo entrava e todo mundo participava, e ficavam perguntando para nós: você é da visão? Você entrou na visão? O que aconteceu com esse fogo? Abrandou, muitos que começaram abandonaram, desistiram, decepcionaram-se, desviaram, porque estavam procurando só uma moda. Discipulado não é um modismo, não é a última moda evangélica. Discipulado não é para um momento de crise, não é para um momento de necessidade, não é para um momento de angústia. Discipulado é para toda a vida. Discipulado é um propósito de Deus. E como todo propósito, é eterno. Quando você decide entrar no discipulado, você também tem que decidir jamais sair. Você tem que decidir ir até o fim. O que nós vemos hoje? Pessoas que entram e saem. Estão aflitos, confusos, problemáticos, necessitados, procuram um discipulador. E às vezes vem até dizendo assim para nós: eu fiquei sabendo que o meu problema só se resolve com o discipulado, porque vocês acompanham a gente. Olha que coisa enganosa. Sabe qual é o erro? No dia que o problema for solucionado, eles irão embora. Porque estão pensando que discipulado é algo momentâneo, para alguma fase da vida. Não. Discipulado é algo eterno. Vamos perguntar: Paulo foi discípulo até quando? Até a morte. Pedro foi discípulo até quando? Até a morte. João foi discípulo até quando? Até a morte. Os demais discípulos de Jesus participaram no discipulado até o fim. Eles não eram discípulos hoje e se tornavam ovelhas novamente amanhã. Quando eles aceitaram aquele chamado de Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, eles nunca mais retrocederam. E você? Como você está encarando o discipulado? Algo momentâneo? É só para casar? É só para você conseguir um emprego novo? É só para passar no vestibular? Só para sair das drogas, deixar os vícios? É só para achar uma namorada? É só para você ter um avivamento espiritual? Ou o discipulado fará parte da sua vida? Discipulado é algo para toda a sua vida aqui na terra. Enquanto viver, discípulo você será. Nós entendemos muito bem algumas palavras que Jesus disse para os seus discípulos. Palavras que não eram para um momento da vida, mas palavras que eram para toda a vida dos seus discípulos. Jesus, quando fez a oração sacerdotal, o que ele disse ao Pai? Todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Nós vemos aqui duas realidades. A realidade do discipulador, que luta para não perder um discípulo, que luta para não perder o seguidor. Mas nós vemos também o lado do discípulo,
aquele que não abandona o discipulador, porque enfrentou crise, enfrentou problemas, enfrentou dificuldades. Exemplo: um discípulo chamado Pedro viveu uma crise na família, crise de saúde. A mãe da sua esposa, sogra dele então, estava doente. E o que é que Pedro fez? Deixou o discipulado para cuidar da sogra, deixou o discipulado para, vamos assim dizer, ajudar a esposa, que talvez estava preocupada, estava triste, e ele então disse para Jesus: olha, Jesus, eu vou dar um tempo no discipulado, porque a minha esposa está lá com a mãe doente, a família toda está uma crise, eles estão pensando que ela vai morrer. Foi isso que Pedro fez? Não. Pedro levou Jesus até a sogra. E Jesus, chegando lá, curou a sogra de Pedro. Pedro não desistiu do discipulado, porque viveu um problema. Hoje nós temos tanta gente que é discípulo, mas desiste do discipulado. Deixa o discipulado de lado. É só enfrentar uma crise, passar um problema, enfrentar uma dificuldade, não vai mais à célula, não procura mais o discipulador. Ele diz: olha, eu vou dar um tempo. Não existe tempo no chamado de Jesus para o discipulado. Se você é discípulo hoje, você será discípulo para toda a vida. Se você começou o discipulado, você será fiel até o fim. Não deixe que pessoas, que circunstâncias, que problemas te afastem de Jesus. Lembre do que disse o apóstolo Paulo: quem nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? E a resposta de Paulo foi: ninguém nos separará do amor de Deus. Nada vai te separar do discipulado. Nada vai te distanciar de Jesus. Você vai caminhar com Ele para sempre. Até quando serei discípulo? Até o fim. É como o casamento. Por que alguns desistem do casamento? Porque alguns se separam. Porque alguns se divorciam. O que Deus uniu, jamais separe o homem. Assim é o discipulado. Se você está unido a Jesus, você jamais vai se separar de Jesus. Só que tem pessoas pensando que discipulado é um programa da igreja. Olha, pastor, eu vou deixar de ser discípulo, vou ser ovelha, mas eu continuo aqui na igreja. Entenda, você não é meu discípulo. Você não é discípulo da igreja. Você não é discípulo do seu discipulador. Todos nós somos discípulos de Jesus. Então, quando você diz não ao discipulado, você está dizendo não a Jesus. Foi Jesus quem te chamou: vinde após mim. E você aceitou o chamado e foi. E aí então você entrou nessa jornada chamada discipulado. Abandonar o discipulado é abandonar o discipulador, que é Jesus. Deixar o discipulado de lado é deixar Jesus de lado. Todos que andam por este caminho, andam por um caminho de frustração. Guarde isso no seu coração. Discipulado é para toda a vida. Que você seja discípulo hoje, seja discípulo amanhã, que você seja discípulo para sempre. E Jesus terá uma grande bênção para você. Vamos orar. Senhor meu Deus, abençoe esses queridos discípulos que nos assistem e nos ouvem neste momento. Talvez um discípulo que está pensando em desistir, está pensando em abandonar, está pensando em sair do discipulado. Que o Senhor possa neste momento usar estas palavras para levar este discípulo a um compromisso mais intenso, duradouro, que dure toda a vida. Abençoe este discípulo e que este discipulado continue e avance, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.